Fala pessoal, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, a nossa Opinion Week. Gilmar, como é que está? Tudo certo? Isso aí, bicho velho. Estamos aí para gravar mais um vídeo e hoje trazer um pouco de tecnologia, né, cara? Um assunto interessante aí. É isso aí. Pessoal, o assunto de hoje, como o Gilmar falou, uma tecnologia nova aí que o pessoal está trazendo para o mercado. Ele vai tentar explicar para vocês e deixar a nossa opinião. Então, chama a vinheta. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Pessoal, como a gente comentou, o assunto de hoje, uma tecnologia nova, está entrando no mercado aí, ou pelo menos está sendo testada em alguns lugares. Trata-se de uma tecnologia e um robô que trabalha aí no meio da agricultura, fazendo a distribuição de plantas de cobertura nas entrelinhas das grandes culturas, principalmente no milho. Faça aí o adiantamento, né, da semeadura dessas plantas de cobertura. Provavelmente a ideia é que quando as folhas do milho, por exemplo, caiam, faça a cobertura dessa semente e faça assim a germinação, né? Acho que é mais ou menos por aí, né, Gilmar, a ideia deles. Cara, vamos lá. Vamos comentar um pouquinho do que a gente tem hoje de técnica para se fazer cultivo de planta de cobertura consorciada com a cultura principal, né? Você comentou sobre o uso desse equipamento no milho e basicamente o que a gente tem hoje faz o plantio do milho e ao mesmo tempo na plantadeira lá tem a terceira caixa que faz a distribuição da semente de milho. Isso seja para braquiária, seja para uma crotalária, seja lá a cultura que for. Ou o produtor faz o plantio depois que colhe o milho, faz o plantio do milheto quando tem as primeiras chuvas em agosto, alguma coisa nesse sentido, ou uma aveia no meio desse milho ainda. Esse é basicamente o que a gente tem até hoje, de técnica e tecnologia para fazer cultivo de planta de cobertura, ou consorciado com milho, ou depois do milho. O interessante de fazer o plantio de um consórcio no mesmo momento do plantio do milho é a questão de você conseguir aproveitar o período de chuvas que a gente vai ter ainda, ali em fevereiro, março, no comecinho de abril ainda alguma coisa. Então a planta de cobertura consorciada junto com o milho vai ter um estabelecimento muito bom ainda por questão de ter a chuva. Qual que é o problema disso aí? Acaba que a planta de cobertura que a gente está colocando junto com o milho, ela não tem tecnologia, nenhum gene de resistência, pelo menos até hoje, para tolerar a aplicação de um glifosato, para tolerar a aplicação de um glufosinato. Então, quando a gente faz o plantio do milho consorciado com alguma dessas culturas, acaba que a gente tem uma limitação no controle de planta daninha, cara. Chega naquela fase inicial, antes do milho fechar a rua, até o V6, V8 ali do milho, a gente precisaria entrar com a aplicação de algum herbicida caso a gente tenha problema com planta daninha. E se você tiver, junto com esse milho, feito o plantio de uma braquiária, de uma crotalária, alguma planta dessas aí, ou até uma aveia, que o pessoal já está fazendo lá no sul, acaba que você tem esse limitante. Essas plantas, elas não têm tolerância, não tem nenhum gene que dê resistência para elas, dê tolerância à aplicação do herbicida. Se acabar vindo daninha na tua lavoura, você está preso, não tem mais o que fazer ali. Ou você mata a planta de cobertura, ou torce para que ela consiga ter uma competição boa com essa daninha que veio e suprima ela. Então, qual que é o detalhe e o interesse de se ter um robozinho como esse que a gente vai comentar hoje para fazer essa semeadura no milho, no meio do milho, num momento que seja diferente, cara. Então, o milho está ali em V3, V4, o produtor está só com milho na lavoura, não está com nenhuma planta consorciada ainda, então ele consegue pegar e meter um herbicida, fazer a limpa da área. Esse milho começa a fechar, a supressão que ele vai ter sobre a área vai impedir o desenvolvimento de planta daninha ali no meio, e nesse momento, aí sim o produtor entra com um robozinho desse aí na entrelinha
fazendo a semeadura de uma planta de cobertura. Isso é interessante porque nesse momento o produtor ainda vai conseguir explorar aquelas últimas chuvas que estão acontecendo do ciclo do milho, ali por final de fevereiro, mês de março, começo de abril. Essa planta que ele semeou vai conseguir ter um bom estabelecimento ainda, né? Porque tu tá tendo água e tá tendo uma insolação boa, e ele conseguiu resolver ou contornar aquele problema da infestação de daninhas que ele tinha no começo do desenvolvimento do milho. Então acaba que tu compilando todas essas informações, todas essas técnicas, acaba que você vai ter um bom resultado, tanto na qualidade da planta de cobertura, como na qualidade na produção do milho. E como você conseguiu ter um arranque inicial do milho ali limpo, provavelmente o teto produtivo dele é maior. Ele não teve perda nessa fase inicial. Então, assim, de uma forma geral, cara, me parece uma tecnologia interessante, é, e ainda mais interessante se a empresa conseguir adaptar ela para ser utilizada em grande escala. Então, a gente começa a ter algumas soluções que parecem interessantes aí para o produtor, que podem agregar na produção, na produtividade e no manejo da fazenda de uma forma geral, né, cara? Pelo que eu vi no site dessa empresa aqui, né, a chamada Earthsense, que é a desenvolvedora desse robô, foi uma parceria aí de duas universidades norte-americanas que desenvolveram esse produto, esse robô, né? Então, provavelmente é uma demanda deles lá também, essa questão de cobertura, né? Então, foi eles que desenvolveram. E junto a esse robô que faz a distribuição, eles também desenvolveram um robô que faz a coleta de dados dentro da lavoura. Então, tu consegue muitas vezes tu consegue com um drone, por exemplo, fazer o mapeamento dessa lavoura e descobrir o que está acontecendo, ou as daninhas que tem, ou algo nesse sentido. Então, com esse robô que faz a identificação, tu consegue ver o que está acontecendo de uma forma que eles chamam de subdossel, né? Que é abaixo do dossel das plantas, ou na parte baixeira das plantas, digamos assim. Então ele consegue identificar, muitas vezes, daninhas, pragas, né? Então, na parte mais inferior. Também consegue, pelo que eu vi aqui no site deles, faz a contagem de stand, né? Ver como é que está a emergência das plantas e assim por diante. Provavelmente aí, espessura de pomo, do milho, algo nesse sentido. Então, é um equipamento muito completo e que traz alguns dados, né, para o produtor ter em mãos e ajudar ele numa tomada de decisão futura ou algo nesse sentido também, né? Isso aí, cara. Quando a gente fala dessa verificação de como está a qualidade da plantação, nessa parte abaxial da planta, vamos chamar assim, esse terço inferior da planta, é interessante ter informação de como que está a característica, a qualidade desse bacheiro da planta, porque de uma forma bem grosseira e bem geral, fungo começa a atacar a planta de baixo para cima. Então, se o robô conseguir fazer a identificação de uma infestação, de uma infecção, na verdade, de uma doença, nesse momento mais inicial ali no bacheiro, provavelmente o produtor consiga fazer uma entrada mais assertiva do controle e minimizar os prejuízos dessa doença, conseguir fazer um controle mais eficiente. Quando a gente tem um controle de doença mais eficiente, a gente acaba tendo também um potencial produtivo maior, se os outros fatores ambientais contribuírem e tudo mais. Então, assim, são ferramentas que estão chegando, cara, para revolucionar e para agregar para o produtor, né? A gente acaba se perguntando se isso aí não vai tirar o emprego de muita gente, mas o problema é que hoje a gente não está conseguindo encontrar pessoas para fazer esse tipo de trabalho de ir na lavoura, fazer a batida de pano, fazer uma verificação de como que está a incidência de praga, de daninha e tal na área. Então, tendo um robô, tendo essa tecnologia para poder auxiliar o produtor e conseguir contornar esse problema aí da falta de mão de obra, tudo que vier para agregar nesse sentido aí, nesse setor da agricultura, vai ser muito bem-vindo, né, cara? Agora tô falando, eu lembrei uma possível utilidade desse robô também. Muitas vezes ele consegue identificar alguma doença que está acontecendo na planta e ele consegue, muitas das vezes,
dizer para o produtor uma planta daninha aí uma planta daninha não, perdão, uma planta de cobertura que muitas vezes vem a auxiliar no combate dessa doença ou na minimização dessa doença, ou muitas das vezes o produtor estava pensando em colocar uma cobertura, uma determinada espécie de cobertura, mas porém essa espécie de cobertura às vezes é um agravante dessa doença que está acontecendo no campo. Então, eu acho que vem auxiliar também isso, né, o produtor na tomada de decisão de qual planta de cobertura ele possa utilizar na subsequência dessa cultura, né? Isso aí são todos os pontos que acabam tendo um efeito benéfico dentro do sistema produtivo do produtor. Ah, mas a doença já está instalada, a praga já está instalada, mas geralmente quando a gente tem a infestação de uma praga ou de uma doença num nível um pouco mais significativo em determinada safra, isso é uma condição climática que muitas vezes favorece o desenvolvimento daquela praga ou da doença. Então, se o clima ele está decorrendo, ele está acontecendo de uma forma que viabiliza ou que estimula o desenvolvimento dessa praga, dessa doença, o produtor consegue, provavelmente ele teria esse problema no decorrer do ciclo todo. Então, fazer a implantação de uma planta de cobertura que acabe favorecendo o controle dessa praga, dessa doença, ele vai se beneficiar no restante do ciclo da cultura. Então, fazer esse tipo de ajuste, esse tipo de escolha, tendo a planta desenvolvendo o ciclo no meio do desenvolvimento da cultura, é um detalhe interessante que pode trazer muitos benefícios aí para o produtor, né, cara? É isso aí. Essa tecnologia aí, como eu falei, está sendo desenvolvida lá nos Estados Unidos, né? E acredito eu que está em fase de teste ainda em algumas áreas. E a gente espera que dê certo, né? Que traga assim um benefício aí para a agricultura, né? E que traga um valor interessante aí, e que possa auxiliar bastante no nosso produtor, né? Que hoje em dia enfrenta várias dificuldades aí, empecilhos que dificultam a produção, né? Então, às vezes um robô desse auxilia em muito nas tomadas de decisões ou no que fazer para ter um sucesso melhor em sua lavoura, né? Como tu bem comentou aí, cara, tomara que essa tecnologia venha para o Brasil e como ela está numa fase de desenvolvimento ainda, vai ter tempo do pessoal conseguir fazer os ajustes necessários para que ela consiga ser usada da melhor forma aqui no nosso país, né? Como eu comentei, o principal ponto é que essa tecnologia consiga ser usada na larga escala, né? Em grandes propriedades, porque o nosso Brasil tem muita fazenda grande e provavelmente os produtores têm um interesse nesse tipo de tecnologia. Cara, eu acho que o vídeo de hoje a gente pode encerrar por aqui. Agradecer o pessoal que está acompanhando nossos vídeos, que está dando força lá, curtindo e dando as visualizações. Lembrar o pessoal de clicar no botãozinho de se inscrever aí embaixo e ativar o sininho das notificações para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um vídeo novo aí, né, cara? Não se esquece de curtir esse vídeo também, tá, pessoal? E lembrando, Marco e pessoal, toda terça e quinta vídeo novo aqui no canal. Na terça-feira a gente está publicando aí o dia a dia do nosso no campo. E nas quintas-feiras, nossa Opinar Week, trazendo algumas novidades, tendências e alguns assuntos interessantes também, que ele traz aqui para o meio e discute, né, esse assunto, deixando nossa opinião para vocês também. Pessoal, lembrando também, a gente está com uma série nova de vídeos aqui no canal, falando um pouco sobre fertilidade do solo. Então, não deixe de acompanhar esses vídeos aí também para você ficar por dentro da importância da fertilidade do solo para a agricultura. Isso aí, Feito? cara. Boa. Aquele abraço. Tudo de bom. Valeu, gurizada. Até a próxima.